Em nossa jornada de estudos e aprendizados, muitas vezes nos deparamos com símbolos, com números que parecem carregar mensagens especiais nas Escrituras Sagradas. E um desses números que se destaca por sua frequência e profundidade é o número 7. Hoje, nossa reflexão será exatamente sobre o simbolismo do número 7. Vamos juntos explorar este número, tão presente desde as primeiras páginas da Torá, o Antigo Testamento, ecoa e ganha novos contornos nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Nosso objetivo não é apenas decifrar um código numérico, mas sim utilizar essa chave simbólica para aprofundar nossa compreensão do Evangelho e, assim, valorizarmos ainda mais a necessidade de conhecê-lo em espírito e verdade. Como espíritas, somos convidados ao estudo constante, à fé raciocinada. E ao debruçarmos-nos nas Escrituras com esse olhar, descobrimos as pérolas de sabedoria que iluminam o nosso caminho. Quantas vezes em nossos estudos, em palestras, reflexões, ou mesmo em leituras individuais, não nos deparamos com o número 7, 7 dias da criação, as 7 igrejas do Apocalipse, a recomendação de Jesus sobre o perdão. O que esse número quer nos dizer? Como ele pode nos ajudar a conhecer melhor o Evangelho do Cristo, essa bússola segura para nossas almas? Para entendermos a riqueza do simbolismo do 7 nos tempos de Jesus, é importante que voltemos um pouco mais no tempo. Vamos às raízes da revelação divina, encontradas na Torá. Eu usei como base de consulta a Torá, a Lei de Moisés, da editora e livraria Sefer Limitada. No contexto do Antigo Testamento, o número 7 é universalmente reconhecido como um símbolo de completude, perfeição, santidade de um ciclo divino concluído. Ele aponta para a ação de Deus no mundo e para a ordem que ele estabelece. Vamos a alguns exemplos marcantes encontrados lá na Torá. A criação em 7 dias, em Gênesis 1, 2 e 3, versículos 2 e 3. E terminou Deus no dia 7º a obra que fez, e cessou no dia 7º toda a obra que fez. E abençoou Deus o dia 7º, e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. Talvez seja esse o exemplo mais fundamental. A narrativa da criação nos mostra Deus realizando sua obra em 6 dias e no 7º, ele não apenas descansa, mas abençoa e santifica esse dia. Aqui, o 7 não é apenas um número, mas a marca da obra divina completa, perfeita e coroada pela santidade. Isso nos fala de um Deus que age com propósito, que estabelece uma ordem no universo e que nos convida a reconhecer a sacralidade do tempo e da vida. O Shabat está em Êxodo, capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Estejas lembrado do dia de sábado, o Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do Eterno, teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu peregrino que estiver em tuas cidades, porque em 6 dias fez o Eterno os céus
e a terra, o mar e tudo o que há neles, e repousou no sétimo dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de sábado e santificou-o. Diretamente ligado à criação, o Shabat, o sétimo dia é instituído como um dia sagrado de descanso. Lembra-te do dia de sábado, do dia do sábado para o santificar. É um mandamento que convida à cessação das atividades cotidianas para que o ser humano possa se reconectar com o Criador, com a sua própria alma e com a comunidade. O Shabat é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo, um lembrete semanal da perfeição da criação e da necessidade de um tempo para o Espírito. Quantas vezes em nossa vida agitada não sentimos a falta desse Shabat da alma, desse momento de pausa e reflexão, união familiar? Outros exemplos que podemos trazer: a menorá é um candelabro de 7 braços que iluminava o tabernáculo e o templo. Em Êxodo, capítulo 25, dos versículos 31 ao 37, nós podemos encontrar a descrição de como é essa peça, que simboliza a luz da presença divina, a perfeição da sabedoria de Deus. Muitas das festas judaicas importantes, como a Páscoa, a Pêssar e a festa dos tabernáculos, eram celebradas por 7 dias. Nós vamos poder ler isso em Levítico 23. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Eterno que vos proclamareis como santas convocações, estas serão minhas solenidades fixas. 6 dias se trabalhará, e no 7º dia será sábado solene, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. É sábado para o Eterno, em todas as vossas moradas, marcando ciclos completos de observância religiosa e gratidão. O ciclo de 7 anos, como o ano sabático, em que a terra descansava e as dívidas eram perdoadas, e o jubileu, após 7 vezes 7 anos, que trazia libertação e restauração. Um trecho está em Levítico, capítulo 25. E falou o Eterno a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando vierdes à terra que vos dou, descansará a terra descanso em nome do Eterno. 6 anos semearás teu campo, e 6 anos poderás tua vinha, e recolherás o seu produto. E no 7º ano, sábado de descanso será para a terra, sábado em nome do Eterno. Teu campo não semearás, e tua vinha não podarás. Esses ciclos nos falam da renovação, de justiça e da soberania de Deus sobre o tempo e a vida. Esses fundamentos da Torá nos mostram um Deus que opera em ciclos perfeitos, que estabelece marcos de santidade e completude em sua relação com a humanidade. Mas como essa rica simbologia do número 7 se reflete, se aprofunda e ganha nova luz nos ensinamentos daquele que é o Verbo divino, Jesus? Ao adentrarmos no Novo Testamento, percebemos que Jesus, nosso Mestre, não apenas conhecia profundamente as Escrituras de seu povo, mas veio para lhes dar pleno cumprimento, como ele mesmo afirmou: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 17.
E no seu Evangelho, o simbolismo do 7 continua a nos revelar verdades espirituais profundas. O perdão 70 vezes 7. Este é um dos exemplos mais tocantes e diretos. Quando Pedro, talvez buscando um limite prático para a caridade, pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? E a resposta de Jesus é transformadora. Não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui, Jesus eleva o conceito de perdão a um novo patamar. O 70 vezes 7 não é um cálculo matemático, mas um símbolo da perfeição e da infinitude do perdão. Ele nos convida a perdoar de forma completa, ilimitada, assim como esperamos ser perdoados por Deus. É um chamado à vivência radical do amor, que não guarda ressentimentos, que busca a reconciliação. Para nós espíritas, que tanto estudamos sobre a lei de causa e efeito e a necessidade da reforma íntima, essa passagem é um guia luminoso para nossas relações. As 7 petições do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, é um modelo de perfeição e muitos estudiosos a dividem em 7 petições distintas. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim sobre a terra, assim também como sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Eu utilizei a tradução de Haroldo Dutra Dias, de O Novo Testamento. Em cada uma dessas petições, a gente vê muita profundidade, é muito profunda. Juntas, elas formam uma oração completa e perfeita que abrange nossa relação com Deus, a adoração, a submissão à sua vontade, nossas necessidades essenciais, a provisão e o perdão, e nossa busca por proteção e guia espiritual. O número 7 aqui parece selar a totalidade da nossa súplica e da nossa confiança no Pai. Os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus se revela através de 7 grandes declarações que começam com eu sou, ecoando a revelação do nome de Deus a Moisés. Por exemplo, eu sou o pão da vida, está em João capítulo 6, versículo 35. Ele é o alimento essencial para a nossa alma. Eu sou a luz do mundo, também em João capítulo 8, versículo 12. Ele é o guia seguro que dissipa as trevas da ignorância e do sofrimento. Essas 7 autoafirmações, em seu conjunto, oferecem uma revelação completa da identidade divina de Jesus e de sua missão salvadora para a humanidade. O 7 aqui sublinha a perfeição e a suficiência de Cristo para todas as nossas necessidades espirituais. 7 demônios, ou os maus espíritos, expulsos de Maria Madalena, está em Lucas capítulo 8, no versículo 2. A menção de que Jesus libertou Maria Madalena de 7 demônios pode simbolizar uma libertação total e profunda do sofrimento e das imperfeições espirituais, mostrando o poder transformador e curador de Jesus. E, claro, não podemos deixar de mencionar o livro do Apocalipse, onde o número 7 aparece de forma proeminente,
as 7 igrejas da Ásia, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Em cada um desses contextos, o 7 reforça a ideia da totalidade da ação divina, seja no cuidado com sua igreja, seja na manifestação de seus juízos ou na consumação final de seus planos perfeitos para a humanidade. Muito bem. Ao olharmos para esses exemplos, percebemos uma maravilhosa harmonia. O simbolismo do número 7, que encontramos tão fortemente na Torá, não é abandonado no Novo Testamento. Pelo contrário, ele é retomado, aprofundado e iluminado pelos ensinamentos e pela pessoa de Jesus Cristo. O 7, que na Torá, nos falava da criação perfeita de Deus, do seu descanso sagrado, dos seus ciclos de renovação, no Evangelho nos fala do perdão perfeito de Jesus, da oração perfeita que ele nos ensinou, da sua autorrevelação perfeita como o Messias. Há uma continuidade clara, mostrando que Deus tem um plano de amor para nós que se desdobra progressivamente ao longo da história. É aqui que reside a importância crucial de conhecermos o Evangelho. Muitas vezes, como foi dito no início, podemos repetir frases de Jesus como perdoar 70 vezes 7, sem ter a plena consciência da profundidade e do contexto desses ensinamentos. Ao estudarmos, ao buscarmos compreender esses elos, como o simbolismo do número 7, a mensagem de Jesus se torna ainda mais viva, mais rica, mais transformadora. O Espiritismo nos convida a sermos cristãos redivivos, a redescobrirmos a essência do ensino do Mestre. Esse redescobrimento passa necessariamente pelo estudo amoroso e dedicado do Novo Testamento à luz da razão e do sentimento. Meus amigos, o número 7, como vimos, é mais do que um algarismo. Ele é um símbolo poderoso que, desde a Torá até os ensinamentos de Jesus e as revelações do Apocalipse, nos fala da perfeição, da completude, da santidade e da ação amorosa e ordenada de Deus em nossas vidas e na história da humanidade. Que a reflexão de hoje nos inspire a buscar um conhecimento cada vez mais profundo do Evangelho de Jesus. Não como um livro antigo e distante, mas como um manancial de água viva, capaz de saciar nossa sede de verdade, de consolo e de orientação. Que possamos nos esforçar para viver o perdão completo que Ele nos ensinou, para buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, como Ele nos orientou no Pai Nosso. Que reconheçamos que Jesus, nosso modelo e guia mais perfeito, a expressão máxima do amor de Deus por nós. Que o estudo do Evangelho, iluminado pela doutrina espírita, seja cada um de nós uma fonte constante de renovação e esperança, guiando nossos passos na jornada evolutiva. O meu muito obrigado a todos pela atenção, muita paz.